o neoliberalismo ele não é só um sistema econômico, ele é uma forma de vida. Ele se organiza como uma forma de vida. E mais do que isso, ele é uma forma de vida que constitui sujeitos. Ele é uma psicologia. É uma psicologia que faz com que essas ideias de concorrência, ideias de iniciativa, as ideias de empreendedorismo, não são só formas de relações sociais, são relações dos sujeitos a eles mesmos. São relações do sujeito a si. Por exemplo, Gary Becker, que é um economista fundamental do neoliberalismo, o cara que inventou a ideia de capital humano. Quando ele inventou a ideia de capital humano, ele disse numa entrevista muito significativa, falou, olha, quando eu inventei esse termo, eu tinha medo das reações, porque eu achei que as pessoas não iam admitir, em hipótese alguma, que eles fossem tratados de maneira tão explícita como capital. Hoje é uma coisa completamente naturalizada para nós. Completamente naturalizada. O que mostra, efetivamente, como a gente tem uma questão central, eu diria. Há uma gramática de organização da vida social a qual nós nos submetemos. Nós falamos como neoliberais, nós pensamos como neoliberais. Eu diria nós no sentido mais amplo do termo. Para você ter uma ideia, durante muito tempo, nós da esquerda falávamos de maneira muito natural em empreendedorismo periférico, como se fosse alguma coisa absolutamente desejável, sem pensar que, de fato, isso mostrava como nós havíamos perdido até nas palavras. Nós havíamos perdido até nossas palavras, porque nós não conseguíamos mais mostrar à sociedade, por exemplo, empreendedorismo não é uma forma de relação econômica, simplesmente. Empreendedorismo é uma forma de violência social. É a redução de toda e qualquer relação à forma da concorrência. Certo? É a redução de todo e qualquer objeto à forma daquilo que deve ser, do capital a ser investido, certo? Do insumo a ser colocado na produção, daquilo que deve ser medido, calculado, quantificado. Certo? É toda uma forma de se relacionar a si, ao mundo e aos sujeitos. Certo? Então, eu insisto nisso porque isso mostra, a meu ver, qual é o caráter insidioso desse tipo de discurso. Porque quando ele se naturaliza, aí é claro, fica muito evidente para todos que, bem, não tem outra alternativa. Não há alternativa. Que o que a esquerda propõe não é exatamente uma alternativa. Porque, afinal de contas, no final, a ideia fundamental, veja como o neoliberalismo ele consegue se sustentar. Ele tem uma narrativa. A narrativa é coerente. A narrativa é mais ou menos o seguinte: não há possibilidade alguma de alguma forma de solidariedade genérica entre os sujeitos. É mais ou menos cada um por si. Se é mais ou menos cada um por si, a coisa mais importante é que ninguém se atrapalhe. E que não coloque ninguém na sua frente. Que simplesmente deixe você se desdobrar. Que os melhores vão conseguir se virar. Né? Então, ou seja, esse discurso ficou tão inserido dentro das nossas sociedades, entre outras coisas, porque nós efetivamente tivemos dificuldades estruturais de conseguir construir estruturas realmente solidárias, né? Que consigam ser estruturas de amparo efetivo, amparo econômico efetivo. Né? Então, porque nós não pagamos o preço para isso. A gente não está disposto a pagar o preço dos conflitos que vão ser produzidos se nós quisermos efetivamente criar uma sociedade de solidariedade genérica. Né? Então, o que acontece nesse sentido, o neoliberalismo acaba sendo um discurso coerente, absolutamente coerente. E ele vai ganhando adesão.